história de um futuro pós-apocalíptico em que quase todos os heróis da Terra foram assassinados e os vilões controlam o mundo. Nessa história, o Wolverine já velho, aposentado da vida de herói, sem a menor intenção de usar as garras, se une com o Gavião Arqueiro, também velho e cego na época, e os dois viajam pelo país enfrentando os perigos das regiões controladas por supervilões. A história mostra como esse mundo ficou desse jeito, controlado pelos vilões, e qual foi o trauma absurdo que fez o Logan aposentar as garras. Um dos grandes vilões dessa história é Bruce Banner, o Hulk, e a saga mostra mais um dos clássicos embates entre o Golias Esmeralda e o Wolverine. Old Man Logan é uma história de 2008 e acontece nas HQs do Wolverine volume 3, entre os capítulos 66 e 72, e termina em Wolverine Giant Size número 1. O primeiro capítulo dessa história começa em uma realidade alternativa, a Terra 807128, na noite em que os vilões venceram. Wolverine caminhava todo arrebentado por uma floresta. Ninguém sabia direito o que tinha acontecido naquela noite em que todos os heróis caíram, só sabiam que o mal triunfou e os vilões estavam controlando tudo desde então. O que aconteceu com o Wolverine naquele dia era o maior mistério de todos. Alguns diziam que os vilões feriram ele como jamais tinham ferido qualquer outra pessoa. De toda forma, Logan não arrumou briga ou tirou as garras pra fora sequer uma vez nos 50 anos seguintes. A história avança para 50 anos no futuro. Wolverine aparece cavalgando por uma região árida na direção de uma fazenda. Enquanto cavalga, ele vai se lembrando do que aconteceu no fatídico dia. Todo arrebentado, ele decidiu se ajoelhar nos trilhos de uma ferrovia e esperar por um trem que passa para atropelar ele. De repente, uma voz chama por ele. Era o filho dele, Scott, dizendo que o trator deles quebrou e precisavam de um motor novo. Logan responde que não tinha o que fazer a não ser que eles tivessem uns feijões mágicos para vender. Ele fala que ia ter que pegar pesado no trabalho, que estava tentando vender os porcos da fazenda pro povo da região, mas ninguém estava querendo pagar o valor que ele pedia. Maureen, a esposa de Logan, pergunta o que fariam e ele responde que ia pensar em algo. Durante o jantar, ela diz que a mulher do mercado estava disposta a pagar bem pelo Xbox das crianças, mas Wolverine diz que se recusava a vender os brinquedos dos filhos. Maureen diz que precisavam pagar o aluguel em 2 dias e não tinham dinheiro. Scott diz que não se importavam que vendessem o Xbox, mas Logan segue negando. Jade, a filha deles, diz que ouviu da mãe de uma amiga que o pai dela costumava ser um super-herói e que ele fazia parte de um super time. Ela pergunta se aquilo era verdade. Logan responde que super-heróis não existiam. Um tempo depois, Maureen diz pra Logan não ficar bravo com a filha, que ela não tinha perguntado aquilo por mal e só estava curiosa sobre o que o pai dela fazia no passado. Wolverine responde que não estava bravo com a Jade, ele estava bravo com ele próprio. Logan se pergunta como ele pôde deixar a situação ficar tão ruim assim. Eles dois sabiam bem o que acontecia quando as pessoas da região atrasavam aluguéis. Maureen responde que era o primeiro aluguel que atrasavam em mais de 20 anos, mas Logan responde que os donos da região não podiam parecer fracos na frente do Doutor Destino ou do Rei do Crime, eles precisavam punir os atrasos. Além do mais, eles eram os netos de Bruce Banner e eles não eram nada compreensivos. 2 dias depois, Scott estava preparando uma arma para receber os netos do Hulk. Logan manda ele guardar a arma imediatamente e o filho diz que ninguém ia ver, era só para deixar por perto caso os Hulks decidissem dar trabalho. Wolverine fala que eles só iam dar trabalho se vissem aquela arma. Nesse momento, Scott vai para dentro da casa e Maureen e Jade percebem que a gangue do Hulk tinha chegado na fazenda. Os Hulks chegam no carro do Quarteto Fantástico. Eram 3 adultos, Otis, Charlie e a senhorita Banner, Bob e Joe, carregando um bebê chamado Bruce Banner Jr. Logan e os Hulks se encaram e Bob chama ele de Wolverine. Depois disso, ela comenta que tinha se esquecido que ele não gostava mais de ser chamado de Wolverine e ele responde que podiam chamar ele de Logan apenas. Bob continua provocando, dizendo que o Wolverine tinha morrido na noite em que os vilões arrebentaram os heróis. Ela resolve cortar as piadinhas e vai direto ao ponto. Os 3 estavam ali porque sabiam que ele não tinha dinheiro para pagar o aluguel do mês. Por isso ela levou os 2 irmãos. Sabendo que o Logan era durão no passado, eles ficaram preocupados que as coisas podiam ficar desagradáveis ali. Otis então pergunta se ele estava pronto para receber a punição dele ou se teriam que destruir toda aquela fazenda. Logan não responde. Charlie pergunta se ele estava surdo e Otis fala que estavam ficando muito irritados com aquilo. De repente, Logan tira as garras para fora e os Hulks se assustam. Wolverine rasga a barriga de Otis com violência e a esposa e a filha dele se desesperam. Maureen grita para ele parar. Nada daquilo tinha acontecido de verdade, era só a imaginação do Wolverine. Ele responde que estava pronto para tomar a surra e os Hulks começam a moer ele na porrada. Bob e Joe perguntam o que os vilões tinham feito para deixar ele tão traumatizado que ele nem sequer se defendia dos golpes. Logan simplesmente apanha quieto sem nem se proteger. Os Hulks comentam que ele costumava ser o homem mais perigoso do mundo e agora estava apanhando de uns caipiras. Scott aparece apontando a arma pros Hulks e eles dão risada. Os dois falam que o garoto era engraçado e devia agradecer porque eles tinham um senso de humor. Em seguida, com Logan estirado no chão e totalmente arrebentado, Charlie diz
que no mês seguinte a família de Wolverine teria que pagar o dobro de aluguel ou todos ali iam morrer. Os Hulks partem com o Fantastic Car e a família de Logan corre para socorrê-lo. Naquela noite um amigo visita a família. Ele diz que Logan não parecia estar tão mal e Wolverine responde que ele só tinha essa impressão porque era cego. Clint Barton, o Gavião Arqueiro, diz que o fator de cura do Wolverine podia não ser mais o que já foi um dia, mas ainda assim sabia curar as feridas dele. Em seguida ele diz que aquela surra era o menor dos problemas dele, ele precisava de dinheiro para pagar os Hulks. Clint fala que Logan estava em apuros e pergunta o que ele estava disposto a fazer para resolver o problema. Wolverine responde que não estava disposto a lutar e que jamais ia usar os punhos e as garras novamente. Barton responde que sabia disso. Na época que os heróis perderam, tinham centenas de heróis batalhando e agora eles não tinham chance nenhuma. Ele fala que os dias de lutar contra vilões também já eram passado para ele. O que ele estava propondo era ajuda com uma entrega que ele tinha que fazer. O Logan pergunta se esse trabalho era legal e Clint responde que ele não deveria perguntar para um velho vingador se ele ia infringir a lei. Gavião Arqueiro diz que precisava entregar um pacote na costa leste do outro lado dos Estados Unidos e era impossível para ele fazer isso sozinho. Ele precisava de um copiloto e estava disposto a pagar um valor altíssimo que ia cobrir meses do aluguel do Wolverine. Clint pergunta se ele topava. O mutante responde que o nome dele não era Wolverine, era Logan. Na manhã seguinte, Maureen pergunta se o Logan estava realmente disposto a enfrentar aquela jornada. Ele responde que era só por algumas semanas e o dinheiro ia dar tranquilidade para eles por meses. Logan fala para Scott cuidar da mãe e da irmã e em seguida fala para Jade se comportar. Ele abraça a filha, fala que ama ela e caminha na direção do carro. Clint provoca dizendo que o Dentes de Sabre ia se amarrar se visse o Wolverine naquela situação. Logan pergunta o que diabos Clint estava fazendo no banco do motorista. Ele responde que era o carro dele e por isso ele ia dirigir. O trabalho do Logan era só ver o mapa e avisar se tivessem buracos na estrada. Wolverine pergunta se aquele era realmente o Aranha Móvel e Clint responde que sim, construído por Johnny Storm e reformado por ele e uma das ex-esposas dele. Barton manda Logan afivelar o cinto de segurança porque o carro era potente. Eles disparam e Wolverine comenta que o carro era realmente muito rápido. Gavião Arqueiro responde que tinha que ser, senão eles jamais conseguiriam atravessar os 4 principais reinos até chegarem onde precisavam. Ele manda Logan ligar o sistema de navegação e avisar se estavam dirigindo na direção certa. Os 4 principais reinos eram a Terra dos Hulks, que antes era território do Abominável, o reino do Rei do Crime, que ele tinha tomado do Magneto, o covil do Doutor Destino e o quartel-general do Presidente. Wolverine comenta que já tinham avançado por 1,5 km, agora só faltavam 4.800 km de viagem. Clint fala para Logan se preparar para a viagem da vida dele, encerrando o primeiro capítulo.